Olá, eu sou a Tatiane Teresa e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E para acompanhar o Tempo de História, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiane Teresa no YouTube e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Siga a página do Instagram, do Facebook e do Twitter e deixe seu like. E o Tempo de História de hoje vai continuar a tratar a respeito da Grécia Antiga. E falando de helenismo, chegamos então ao último período da história grega, que é o período helenístico. Falando um pouquinho do período helenístico. Como disse, nesse período a Grécia viveu sob o domínio dos macedônios, se tornando uma simples província do Império Macedônio em 338 a.C. E a partir do expansionismo de Alexandre o Grande, aliás, um grande admirador da cultura grega, que sucedeu o pai no trono em 336 a.C., houve uma mescla da cultura dos gregos, os quais se chamavam a si próprios de helenos, com a dos outros povos dominados pelos macedônios. Florescendo assim, como já dissemos, o helenismo, que perdurou entre os séculos 4 a.C. e 2 a.C., havendo, além do caráter heterogêneo, ou seja, misturado, da população, também o sincretismo religioso. Por exemplo, o deus Zeus foi identificado com o deus Amon, o deus Sol dos egípcios. E a realeza helenística também passou a ser cultuada, uma mostra de traços orientais na cultura grega. Helenismo, então, que foi uma síntese da cultura grega clássica com as culturas orientais persa, egípcia e mesopotâmica. Durante o governo dos sucessores de Alexandre o Grande, aliás, Alexandre o Grande, que morreu aos 33 anos, em 323 a.C., e que em vida fundou mais de 70 cidades ao longo do seu império, seguindo o modelo das cidades gregas. Então, durante os governos dos sucessores de Alexandre o Grande, após sua morte, o Império Macedônio foi se enfraquecendo, o que facilitou a conquista romana após algumas décadas. E falando em helenismo, a cultura foi um traço forte da civilização grega nesse período, tanto em termos filosóficos quanto artísticos, os quais estavam fortemente relacionados com a mitologia grega, ou seja, aquelas narrativas lendárias, míticas, criadas pelos gregos para explicarem aspectos de sua humanidade, como, por exemplo, a origem do mundo, a origem dos seres humanos, as instituições sociais e políticas. Narrativas essas que contavam a respeito dos seus deuses. Os gregos antigos tinham uma religião politeísta antropomórfica. E o que quer dizer esse palavrão, né? Politeísmo, ou politeísta, poli, do grego vários, teísta, do grego theos, Deus. Então, politeísmo era o culto à crença em vários deuses. Antropomórfico, antropô, homem, morfos, forma. Então, os deuses gregos tinham aspectos humanos, não apenas na sua forma física, na sua aparência, mas também psicológica. E abrindo parênteses. E aqui vemos a extensão da influência grega sobre outros povos através do tempo. O termo psicologia vem do grego. Psique pertence à mitologia grega. Era a personificação da alma humana, que despertou Eros, o deus do amor. E a influência se deu também sobre a psicanálise, cujo médico austríaco, Sigmund Freud, que viveu de 1856 a 1936, se baseou na peça do dramaturgo ateniense Sófocles, a tragédia Édipo Rei, na qual Édipo teve por destino matar o próprio pai. Freud, então, desenvolveu
na teoria psicanalítica, o chamado complexo de Édipo. Um outro exemplo está no termo cronologia, que usamos tanto em história, ou seja, a sequência, a sucessão de fatos ao longo do tempo. Cronologia vem do grego Cronos, que era um deus grego que, ao separar céu e terra, deu origem ao tempo. Ou ainda a ideia de destino, que nós frequentemente usamos. Destino é um outro personagem da mitologia grega, que determinava o futuro dos deuses e dos humanos. Fechando parênteses. Mas retomando, os deuses gregos se assemelhavam aos seres humanos em suas emoções, eles sentiam amor, ódio, inveja, mentiam, ajudavam. Daí você pode perguntar, se os deuses gregos eram tão parecidos com os humanos, em que eles se diferenciavam? Na imortalidade. Os deuses gregos, ao contrário dos seres humanos, eram imortais. E se acreditava que eles moravam no Monte Olimpo, o monte mais alto de Atenas, e do alto decidiam os destinos dos gregos, cujas cidades-estado eram protegidas por uma divindade, para a qual se construíam templos de adoração, faziam oferendas e festas. E abrindo outros parênteses. Você já ouviu falar sobre a tese que defende a ideia de que a representação dos deuses gregos teria sido herdada da representação dos deuses africanos, chamados de orixás em Yorubá, os quais também se assemelham aos seres humanos e protegiam diferentes cidades no continente africano. Daí você pode perguntar, como assim? Gregos influenciados por africanos? Talvez se eu falasse o contrário, você aceitasse com uma maior naturalidade, que os deuses gregos teriam influenciado os orixás africanos. É algo que chama atenção como a mitologia africana é discriminada. Por exemplo, se eu pedisse a você, cite 2 deuses gregos, você poderia dizer Afrodite e Dionísio. Ou cite 2 deuses romanos, você poderia dizer Vênus e Baco. Aliás, Vênus e Baco, que são os nomes romanos para Afrodite e Dionísio, respectivamente. Ou se eu pedisse, cite 2 deuses nórdicos, dos vikings, você poderia dizer Thor e Odin. E diga 2 orixás. Talvez você tenha hesitado em dizer. Ou talvez você nem mesmo ouse pensar em orixás africanos. Mas em relação aos deuses nórdicos, greco-romanos, não houve essa hesitação. Você já parou para pensar o porquê de tanto receio em relação aos orixás africanos? Se assim como alguns outros deuses, como os nórdicos e gregos romanos, os deuses africanos estão relacionados a fenômenos na natureza, e se assemelham aos seres humanos em suas paixões e desafetos, como Iemanjá ser a rainha do mar, assim como os deuses Poseidon para os gregos ou Netuno para os romanos? Por que tanto receio, ou até dizer por que tanto preconceito em relação à cultura, à mitologia e à religião de origem africana? Por que não hesitamos em falar os nomes de deuses gregos, romanos, nórdicos como os dos vikings, por exemplo, e não fazemos o mesmo com a mesma naturalidade em relação aos orixás, aos deuses africanos? Será que é pelo fato de que desde criancinhas nós somos apresentados aos deuses gregos e romanos e nórdicos de forma natural? Através de desenhos, por exemplo? Desenhos como havia o desenho do herói grego Hércules, filmes com Poseidon, séries com deuses vikings, filmes e quadrinhos do deus Thor. E, por outro lado, talvez os 4 séculos de escravidão dos povos africanos aqui no Brasil tenham sido suficientes para a construção de uma mentalidade que demonizou a mitologia africana. Infelizmente, vivemos num país que viveu durante cerca de 400 anos
do trabalho forçado e desumano e do derramamento de sangue de seres humanos que foram trazidos à força da África para cá, para que fossem mantidos sob a condição de escravos. E para subjugá-los, seria fundamental inferiorizá-los, reduzir suas culturas a simples folclore, sua religião a cultos demoníacos. Mas as discussões sobre África e mitologia africana são assuntos para outro tempo de história. Fechando parênteses. Retomando. Dos deuses gregos, o principal, o soberano, rei dos deuses do céu, era Zeus, defensor da liberdade humana, e a quem era dedicado os Jogos Olímpicos. Abrindo parênteses. Jogos Olímpicos, porque eram sediados na cidade de Olímpia, em Élida, que recebia competidores de várias cidades gregas para os jogos, festas e sacrifícios aos deuses. Durante os jogos, os gregos consultavam os deuses, os oráculos, para aconselhamentos e saber sobre o futuro, sendo o mais famoso dos oráculos o dedicado ao deus Apolo, em Delfos, o Oráculo de Delfos. Nos jogos praticados por 12 séculos, acredita-se que desde 1776 a.C., no primeiro dia aconteciam os sacrifícios a Zeus, quando havia a corrida com tochas olímpicas. No segundo dia havia corridas. No terceiro, jogos de combate. No quarto dia, o pentatlo, uma modalidade que reunia lançamento de discos e dardos, salto à distância, corrida e luta. O quinto dia era dedicado à corrida de cavalos. E o sexto dia era a cerimônia de premiação, quando os vencedores recebiam coroas e ramos feitos de folha de oliveira. E ao regressarem às suas cidades, os vencedores eram recebidos como heróis. Fechando parênteses. Zeus tinha por esposa Hera, protetora das mulheres e do casamento. E dos descendentes e familiares de Zeus, adivinha o conjunto dos deuses, responsáveis por diversos aspectos da vida dos gregos. Como, por exemplo, a deusa protetora da cidade de Atenas, como já falamos, para quem foi erguido na Acrópole o templo Paternon. Atena era filha de Zeus, aliás, nasceu da cabeça de Zeus já armada para a guerra. E protetora das oliveiras, deusa das artes, da sabedoria e da guerra organizada. Havia também Afrodite, deusa do amor e da beleza, Apolo, deus do sol, da música, filho de Zeus e das artes, Dionísio, deus da fecundidade, da alegria, do teatro e do vinho, e muitos outros deuses. E da união de um deus e um mortal humano, nascia um herói, que possuía poderes, como os deuses, porém era mortal como os humanos. Como exemplo de heróis, temos Hércules, que possuía grande força, Teseu, aquele que já comentamos, que adentrou o labirinto no palácio de Quinóssos e destruiu o monstro Minotauro que oprimia a Grécia, e Paris, herói troiano, que foi o responsável pela deflagração da Guerra de Troia, ao roubar Helena de Troia, também filha de Zeus, considerada a mulher mais bela, esposa do rei de Esparta, Menelau, irmão de Agamenon, rei da cidade de Micenas. Bem, eu fico por aqui, mas eu ainda não terminei. Eu vou continuar a tratar a respeito da Grécia Antiga. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Teresa no YouTube, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e segue a página do Instagram, do Facebook e do Twitter. E deixe seu like. Até a próxima!